E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, vamos ali fazer uma carga, enquanto isso vamos conversar. Essa semana se prepara, porque você vai ouvir muito falar de um negócio chamado reforma tributária. Não é segredo pra ninguém que o nosso país tem tributo até não querer mais. Tem tributo pra tudo. Eu vou ser bem sincero com você. Eu já assisti uns 10 vídeos sobre o assunto. Inclusive o do Vinícius Point, que eu achei que fosse o que fosse mais me deixar lúcido sobre essa história. E a única coisa que eu tenho até agora são dúvidas. Mais ou menos as dúvidas que eu tinha sobre a reforma da Previdência. Só que parece que a reforma tributária ela é até mais complicada. Porque a reforma da Previdência é mais fácil de entender, por causa que ela é uma pirâmide, lógico. E aí quando você perde aqueles 5 minutos se revoltando de por que existe uma pirâmide legalizada no Brasil, que é o caso da Previdência, depois você começa a entender que, mano, essa pirâmide existiu, vai existir, eu vou morrer, ela vai continuar existindo, então o negócio é deixar ela menos dolorosa, certo? Tá aí a tal reforma da Previdência. Muito mais simples de entender, muito mais fácil de explicar. A reforma tributária já é um pouco mais complicado. Por quê? Eu, sinceramente, não sou a favor do imposto zero. Eu entendo o mecanismo do imposto. E agora entra aquele momento em que eu não vou informar, em que eu vou só emitir a minha opinião e peço a ajuda de vocês aí nos comentários. Mas caso você queira realmente entender como a máquina do imposto funciona, eu aconselho a você que procure o canal Ideias Radicais, certo? Tudo bem que o canal Ideias Radicais ele defende o imposto zero, mas é muito bom os argumentos dele, apesar de que muitos eu acabo não concordando, mas o jeito dele explicar, e ele vai explicar muito melhor do que eu, vai ser muito mais entendido do que eu, beleza? No meu caso aqui, eu só vou emitir a minha opinião. Para mim, o país ele funciona como um prédio de apartamentos, certo? Quando você mora em prédio, é diferente de você morar em casa. O primeiro choque que você tem é o seguinte: quando você mora em casa, é como se você morasse sozinho num país. Então tudo que acontece naquele país é problema e obrigação sua. Quando você mora num prédio, já não é tanto assim, porque é a mesma coisa que dividir a sua casa com outra pessoa. Entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que seja um prédio com 4 apartamentos só. Vamos pegar um prédio minúsculo, 4 apartamentos. Se a água e a luz forem divididas entre o prédio inteiro, ou seja, cada um não tiver só a sua água, só a sua luz, significa que vai ser a luz e a água total dividida por 4, correto? Eu já morei num prédio assim. O prédio que eu moro hoje na cidade de Tiradentes, quando a gente se mudou pra lá, o prédio da minha mãe, ele não tinha água para cada um. Então sempre tinha a briga do seguinte: o fulano gasta mais do que eu porque ele tem mais filhos. O Beltrano gasta mais do que eu porque ele passa 2 horas tomando banho. Entendeu? Essas contas só foram se resolver, esses problemas, quer dizer, só foram se resolver no momento em que surgiu aquele esquema de dividir a água e cada apartamento ter o seu próprio relógio. Acabou esse problema. Mas lembra que a gente mora num prédio? Ou seja, você tem manutenção do prédio, você tem a limpeza do prédio, você tem a limpeza das caixas d'água. Foi quando eu mudei para um prédio que eu entendi o funcionamento do imposto. E por que o imposto não pode ser erradicado, certo? Nesse mesmo prédio que eu tô falando, na época em que as coisas eram divididas, a gente não tinha uma pessoa que levantasse a mão e dissesse: ó, eu seria o síndico do prédio, ou eu seria o presidente desse país chamado prédio. Então o que aconteceu? O prédio ficou uma bagunça e as contas foram lá pra casa do caralho, entendeu? O prédio virou uma zona. Mesmo porque quem levantou a mão e disse assim: gente, a gente precisa dividir os problemas, certo? A gente tem que pagar tal conta e a gente tem que fazer tal limpeza. Então vamos tirar um dia pra gente fazer a limpeza das caixas d'água. Aí o que aconteceu? No dia da limpeza da caixa d'água, eu mesmo era um que não queria limpar. Eu fui porque minha mãe me obrigou, mas eu mesmo não queria. Eu preferiria 1000 vezes pagar alguém para fazer esse trampo. Já o outro, já o meu vizinho, por exemplo, ele não concordava comigo. Ele achava que a gente tinha que ir lá e todo mundo limpar. E eu queria ter o meu domingo de folga. O que aconteceu? A gente criou uma parada chamada condomínio. A gente não criou, lógico, mas tipo,
A gente estipulou um preço. Então, ó, tem a limpeza da caixa d'água, a limpeza do prédio, o salário do síndico, o salário de não sei quem. Essas contas têm que ser divididas entre todo mundo. É como se você morasse numa casa. As contas têm que ser divididas em todo mundo. Na minha casa, por exemplo, as contas são divididas ao meio, entre eu e a Cleide. É assim que funciona lá em casa. Então vamos dizer que o nosso condomínio seria o nosso imposto único. Lógico que dentro desse imposto único está envolvido todos os problemas e perrengues do prédio, que devem ser todos detalhados pelo síndico. O que eu não entendo no brasileiro é o seguinte: hoje eu moro num prédio, depois que eu casei, eu me mudei para um outro prédio, onde eu tinha uma síndica. Mano, a síndica é foda do meu prédio. Não é à toa que ela já é síndica há uns 10, 12 anos, por aí. Ela é síndica há 1000 anos. Mas por quê? Porque ela faz o trabalho dela direitinho. O trabalho dela é tão bom, mas tão bom, que eu mesmo sou um dos caras que nem liga pro fato de que toda vez que tem uma obra no prédio, quem faz é o marido dela. Eu realmente não ligo, não quero nem saber, entendeu? Contanto que o orçamento esteja ali perto do que outras pessoas cobrariam, e contanto com que tudo rode bonitinho, tô nem aí pra quem vai fazer a obra, desde que a obra seja entregue. Só que no meu prédio, todo mundo cobra a síndica. Todo mundo, tá ligado? Todo mundo cobra, todo mundo quer saber o que ela fez, o que ela não fez com o dinheiro. Se ela comprar uma planta nova pro prédio, o nego quer saber quanto custou a planta. Pode ser que isso é parte do que da evolução que a gente teve como cidadão nas últimas eleições. Porque, como eu sempre digo, a Lava Jato jogou na nossa cara que nós não éramos corruptos, nós éramos covardes, certo? E aí acontece o seguinte: por que a gente não cobra a mesma coisa dos nossos políticos? Ou, nesse caso, hoje em dia a gente está cobrando, mas com a mesma fúria que a gente cobra a minha síndica, certo? A síndica do meu prédio. Por que a gente não faz isso com os vereadores? Por que a gente não faz isso com os prefeitos, com os deputados, entendeu? Com todo mundo. Era isso que a gente deveria fazer. Porque o imposto que você paga, ele é o resultado das contas do lugar onde você mora. Ou seja, o seu imposto, ele tem que ir para a estrada, certo? O seu imposto, ele tem que ir para a educação, o seu imposto tem que ir para um hospital. O hospital não se gere de graça, entendeu? Então, quando a gente quer passar no médico e não pagar, certo? Na verdade, a gente está pagando. É um erro a gente achar que está indo de graça no SUS. Aliás, é o que a galera socialista adora dizer, que você vai no SUS de graça. Mas não, você pagou e pagou caro. A gente não está tendo um bom trabalho e a gente não está cobrando da mesma forma que os meus vizinhos cobram a minha síndica. Vai por mim, os meus vizinhos são foda na hora de cobrar a síndica. Os caras são sangue no zóio. Ninguém quer o cargo da mulher, porque todo ano tem eleição. Mas todo mundo quer cobrar, tá ligado? A reforma tributária, ela entra nesse mesmo ponto. A gente no Brasil, a gente tem imposto para tudo quanto é coisa. Não existe sonegador de imposto no Brasil. Tem gente que fala assim: ah, o fulano sonegou o imposto. Ah, eu não pago imposto. Não, você paga, mano. Até se você sair na rua, você pagou imposto. Você quer pegar um ônibus, pagou imposto. Você quer comprar uma bolacha, pagou imposto. Quer comprar uma bala, pagou imposto. Entendeu? Pra tudo no Brasil você paga imposto. Então não existe sonegador de imposto. E tem uma coisa também: empresas não pagam imposto. Quem paga imposto é o cliente final, ou seja, o cidadão comum. O que eu quero dizer com isso? Eu tô indo agora pegar um entulho, certo? Eu acabei de pagar R$4 no litro da gasolina. Se a gasolina aumentar para R$4,50 amanhã, o que eu vou fazer? Eu vou cobrar esses 50 centavos a mais em cima do próximo entulho que eu for tirar. Entendeu como é a coisa? Lembra aquela época que os caminhoneiros fizeram greve? Todo nego pagou 6 conto no litro da gasolina. Eu mesmo fui pagou 6 pau no litro da gasolina. Foi muito simples, eu repassei o aumento. Entendeu? É assim que funciona. E se você é o cliente final, você vai absorver esse aumento. Você não tem como escapar desse aumento. Você não tem como escapar do aumento de imposto. Então esse papo de as empresas estão pagando muito imposto, ó, pagando muito imposto. Quem vai pagar é você. Tudo vai ser repassado para você. Caminhoneiro fez greve, repassa para você. Choveu e, sei lá, zoou a plantação, repassa pro cliente final. Um vai repassando pro outro, até chegar em você. Entendeu? Então a gente tem que prestar muita atenção nessa coisa dessa reforma tributária.
Porque ela vai ser vendida como uma nova reforma da Previdência. Só que a reforma da Previdência, apesar de boa para o país, lá atrás nela a gente tem que entender que ela não passa de uma pirâmide. Por isso a gente tem que saber esmiuçar a reforma tributária. E eu vou falar pra você, é complicado essa história, hein, mano? Eu tô vendo muito vídeo, assistindo vários jornalistas falando, e vou te falar, mano, cada vez eu fico mais confuso sobre o que rola nessa reforma tributária. Então, vamos junto nessa aí tentar entender o que tá rolando, beleza? Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis!